Olá, boa noite. Após quase 40 dias de internação, o Papa volta a se encontrar com o povo. Francisco abençoa fiéis e peregrinos no Gemelli e volta à Casa Santa Marta. Conta de água em São Paulo. Consumidor tem até o final do mês para negociar dívidas com descontos especiais na Sabesp. Tremor de terra assusta moradores da cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Brasil vai ao Japão e Vietnã para ampliar relações comerciais na Ásia. Dom Vitor Aguinaldo Menezes toma posse da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Acampamento de cura e libertação. Os testemunhos dos participantes sobre mudança de vida. Entre a seca e a esperança. Parteiras da Amazônia garantem o milagre do nascimento. O Canção Nova Notícias está começando. "38 dias foi o tempo que o Papa Francisco ficou internado no Hospital Universitário Agostinho Gemelli, em Roma. Desde 14 de fevereiro, nossa equipe tem acompanhado de perto a situação, trazendo atualizações diárias sobre o estado de saúde do Pontífice, que já está de volta ao Vaticano. Um domingo de emoções em frente ao Hospital Gemelli. Com a movimentação da mídia, fiéis e peregrinos voltaram a olhar para a sacada do 5º andar do Policlínico. Ali o Papa Francisco foi visto após 37 dias de internação. Obrigada a todos. Foram as primeiras palavras do pontífice, que acenou e deu sua bênção. Entre as 3.000 pessoas, Francisco avistou Dona Carmela Mancuso, de 78 anos, que participa com frequência das audiências do Papa e sempre leva rosas amarelas, combinando com as cores do Vaticano. E vedo questa signora com i fiori gialli. E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa, disse Francisco. Feliz, alegre, não sei, disse Dona Carmela, que afirmou que seu coração estava explodindo e não pensou que se sentiria assim sobre aquele momento. Em entrevista coletiva, os médicos responsáveis pela recuperação do pontífice resumiram as condições do Papa durante a hospitalização. Allora, il Santo Padre, al momento del ricovero... O Santo Padre, no momento de sua internação, estava com insuficiência respiratória aguda devido à infecção polimicrobiana causada por vírus, bactérias e fungos. Isso resultou na pneumonia bilateral severa. Tivemos 2 episódios muito críticos, nos quais o Papa esteve em perigo de morte. De acordo com o médico, as terapias farmacológicas, a administração de oxigênio de alto fluxo e a ventilação mecânica não assistida permitiram uma lenta e progressiva melhora, e isso ajudou Francisco a superar os momentos mais críticos. O Papa nunca foi entubado e sempre permaneceu vigilante, consciente e lúcido, afirmou. Dei medici che hanno seguito il Santo Padre qui al Gemelli. Toda a equipe médica que acompanhou o Santo Padre prescreveu a continuidade parcial das terapias farmacológicas, que precisará seguir por um longo período por via oral e repouso por pelo menos 2 meses. Per almeno 2 mesi. Quanto à voz do Papa, os médicos explicaram que quando se há uma pneumonia bilateral, os pulmões sofrem danos e também os músculos respiratórios ficam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que acontecem é que se perde um pouco a voz e para todos os pacientes, sejam jovens ou idosos, levará um tempo a fim de que a voz volte como antes. Após acenar e abençoar a todos que estavam em frente ao Gemelli, o Papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta. No trajeto, muitos fiéis guardavam a passagem do carro para vê-lo bem de perto. Uma emoção muito grande estar aqui com essa boa notícia do Papa recebendo alta, e presenciar isso na Itália nos traz muitas felicidades, principalmente como brasileiros, que a gente tem um grande amor pelo Papa Francisco. Antes de chegar ao Vaticano, o Papa passou próximo à Basílica de Santa Maria Maior e entregou o ramalhete recebido de Dona Carmela. As flores foram depositadas diante do ícone da Salus Populi Romani para agradecer por sua recuperação.
Pouco antes da bênção do Papa no hospital, o Vaticano divulgou o texto do Ângelus. Nele, Francisco refletiu sobre a paciência de Deus e expressa que, no seu longo período de recuperação, teve a oportunidade de experimentar dessa paciência, que viu refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Francisco clamou à Virgem Maria que proteja e acompanhe a Igreja no caminho rumo à Páscoa. Saúde para o Papa, hein? A comunidade Canção Nova encerrou neste domingo mais um acampamento dedicado à cura e libertação. Nossa equipe acompanhou o evento, que teve como objetivo orientar os participantes na busca por equilíbrio e serenidade, mesmo diante dos desafios do mundo atual. Intensidade. Essa é a palavra que marca o acampamento de cura e libertação 2025. Buscar mais a Deus, né? Aqui é um pedaço do céu para mim, então é ter uma experiência melhor com Deus aqui. Está sendo uma experiência maravilhosa, uma experiência única. Eu acho que todo mundo deve passar por isso pelo menos uma vez na vida. A gente vê, né, que tem coisa que precisa ser ajustado. É muito bom estar aqui. 4 dias de muita oração, mudança de mentalidade. Alexandre e Patrícia já assumiram esta realidade daqui para frente para as terras fluminenses. A gente sempre vem no acampamento para casais, só que hoje foi diferente. A gente vem buscar aqui realmente a cura de algumas coisas, né, do nosso dia a dia, lá de fora. E estamos muito felizes de estar aqui recebendo muita bênção de Deus. Pegando tudo aquilo que Deus mostrou, através das pregações, das orações, e buscar colocar em prática, né? É quando o médico diz para você, olha, toma um remédio que você vai ficar bem. Então você pega aquela receita, vai à farmácia, compra aquele remédio, começa a tomar, e você percebe que aquilo vai curando e vai tirando aquela dor que você tem. Então a vida do cristão é muito parecida com essa situação, né? É pela cura e libertação que vidas são transformadas e testemunhos da graça de Deus são gerados. Processo longo, iniciado para muitos aqui na Canção Nova, por meio da oração e continuado em casa pela prática da virtude da esperança, que não decepciona. O nosso encontro ele teve o início, o começo, o meio e nós vamos agora caminhar para o início de um novo tempo. Não tem um fim, é o início de um novo tempo que vai exigir de mim, de você, de cada um de nós, a nossa busca de santidade, as armas de uma vida de oração. Vivemos de cruz, de entrega, de oferta, de renúncia. Então é a luta do dia a dia, dá início de um novo tempo. E aí na ação do Espírito seremos sim mais que vencedores. Vivemos em uma era que valoriza a pressa e a conquista imediata. Mas como ensina o Papa Francisco, o tempo é mais importante que o espaço, porque age com profundidade e paciência. A ansiedade de querer tudo rápido nos afasta da serenidade e do amadurecimento natural das coisas. Respeitar o tempo é aprender que a verdadeira construção ocorre com paciência e entrega. Nós estamos com 67% na campanha de março. Faltam 5 dias úteis para terminar o mês. Vá lá, faça a sua doação pelo pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Tomou posse neste fim de semana o novo arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, na Bahia. A solenidade aconteceu na Catedral Nossa Senhora das Vitórias, onde Dom Vítor Aguinaldo Menezes recebeu os cumprimentos de 20 bispos e mais de 100 padres. A cerimônia de posse foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. O novo arcebispo, Dom Vítor Aguinaldo Menezes, assumiu esta nova função na Igreja Católica na tarde deste sábado. Na solenidade de posse, Dom Vítor, que é o 4º arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, foi conduzido à cátedra, onde recebeu o báculo que pertenceu ao bispo Dom Climério de Andrade. A posse do novo arcebispo foi regada de muita emoção e expectativa. Amar e servir é o que eu pretendo. E caminhar com vocês. Vim para somar. Vamos caminhar juntos, de uma forma sinodal,
buscando a comunhão, buscando a fraternidade, sempre em vista da missão. Após a cerimônia de posse, Dom Vítor celebrou sua primeira missa como novo arcebispo metropolitano. A celebração aconteceu no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. Milhares de fiéis fizeram questão de participar da missa campal. Na homilia, Dom Vítor lembrou de seu lema episcopal, com o coração dilatado para o trabalho, assumindo o compromisso de continuar o trabalho realizado na Arquidiocese de Vitória da Conquista pelos arcebispos anteriores. O Eu Sou enviou-me a vocês. Aquele que é, olhou-me com misericórdia e me escolheu para esta nova e grande missão. O sim foi a minha resposta, mas o convite foi dele. Felicidades a Dom Vítor em seu ministério episcopal. Olha, a comunidade Betânia, fundada pelo servo de Deus Padre Léo, anunciou a data do fim do processo diocesano da causa de beatificação de seu fundador. O anúncio aconteceu no último sábado, durante o Luau da Misericórdia, no recanto da comunidade Betânia, em São João Batista, em Santa Catarina. E estamos encerrando a fase diocesana desse processo de beatificação. Por isso eu estou aqui, para que a gente possa primeiro louvar a Deus por esse grande acontecimento. Foram 5 anos onde nós estudamos toda a vida do Padre Léo e chegamos agora à conclusão desta fase. Nesse dia nós vamos fazer uma grande celebração. Será no dia 21 de junho. O processo de beatificação do servo de Deus teve início em 7 de março de 2020, após 13 anos do falecimento de Padre Léo, que ocorreu em 2007 por decorrência de um câncer no sistema linfático. A próxima fase será romana, momento em que toda a documentação e pesquisas feitas nesses 5 anos serão analisadas no Departamento da Causa dos Santos, em Roma. O presidente Lula está em Tóquio para comemorar 130 anos de relações diplomáticas Brasil-Japão e ampliar laços comerciais. Estão na comitiva mais de 20 autoridades, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado, adiando assim as votações no Congresso Nacional. Vamos então a Brasília, onde está ao vivo a repórter Aline Campelo, que tem mais detalhes para nós. Ô Aline, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Bem, a agenda do presidente Lula no Japão inclui reunião com sindicatos locais, participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão e o encontro com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, além da assinatura de acordos bilaterais. A visita se estende até quinta-feira, quando o presidente seguirá para Hanoi, no Vietnã, dando início à segunda etapa da viagem pela Ásia. Ministros e congressistas acompanham Lula na comitiva brasileira. Enquanto isso, com a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado, a pauta no Congresso ficará livre de projetos de maior repercussão. A lista de propostas que serão votadas no plenário foi definida na última semana, em reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os líderes dos partidos. Embora tenha sinalizado que pediria a votação em regime de urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, decidiu adiar a iniciativa para depois do retorno de Mota ao país. Durante a ausência de Mota, então, quem assume a condução das sessões é o primeiro vice-presidente da Câmara, Altinês Cortes, também do PL. Nós vamos seguir acompanhando. Volto com você no estúdio. Reinaldo. Obrigado, boa noite para você, bom descanso, Aline. Olha, a nova vacina contra a dengue já está disponível no Sistema Único de Saúde, apesar de o país ter registrado mais de 490 mil casos da doença neste início de ano. Houve uma redução de quase 70% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o Ministério da Saúde. A dengue pode passar despercebida ou apresentar sintomas variados. A professora Elise Campelo Cardoso foi uma das brasileiras infectadas no ano passado.
Muito sono, muita dor de cabeça e achei que era uma gripe. Eu tava tremendo de frio. E aí eu tomei o primeiro remédio que eu vi pela frente, que foi ibuprofeno. Eu tive o quadro de dengue hemorrágica, então piorou a minha situação depois. A automedicação pode agravar o quadro da dengue, como alerta esta infectologista. Sempre é um perigo, né? E com relação à dengue, esse risco pode ser ainda maior, porque alguns fármacos podem levar a uma resposta inadequada do seu sistema imunológico e piorar os sintomas da dengue, inclusive levando a dengues com manifestações hemorrágicas. O Brasil registrou uma redução de quase 70% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Nas primeiras semanas deste ano, foram contabilizados pouco mais de 490 mil casos prováveis da doença, frente a 1.600.000 registrados no mesmo intervalo de 2024. De acordo com a médica, a redução é resultado de ações contínuas de prevenção, essenciais para evitar uma nova epidemia como a do ano passado. O calor também excessivo em algumas regiões chegou a inativar a larva. E a questão de imunização também. Quando a gente já passa por uma infecção, a gente adquire uma imunidade permanente para aquela infecção que a gente teve. Para reforçar o combate à dengue, vacinas passaram a ser disponibilizadas na rede pública. A Qdenga, oferecida gratuitamente pelo SUS, está indicada para pessoas entre 4 e 60 anos, independentemente de já terem sido infectadas. Olá, boa noite. O destaque desta terça-feira é o tempo instável em todas as regiões do país. Vamos conferir os detalhes dessa condição, começando pelo sul. Nessa localidade, há o deslocamento de uma frente fria que gera muita nebulosidade e chuva no estado gaúcho e até temporais em Santa Catarina e no Paraná. Pode fazer 18 graus em Curitiba, 28 em Florianópolis e também em Porto Alegre. Bem próximo, no sudeste, há previsão de temporais no interior e no sul de São Paulo. Em Minas Gerais, onde a terça também será chuvosa, os termômetros variam entre 19 e 27 na capital Belo Horizonte. Ainda há alerta de temporais entre o Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás, no nordeste do Maranhão, a Bahia e também toda a região norte, com exceção de Roraima. Nas demais áreas de Goiás e no Distrito Federal, o sol aparece durante boa parte do dia, com pancadas isoladas à tarde, como revela essa área mais clara do mapa. Na capital do Brasil, mínima de 18 e máxima de 25 graus amanhã. A Arquidiocese de Fortaleza promoveu neste domingo a 14ª edição da tradicional caminhada penitencial pelas ruas da capital cearense. Em Fortaleza, todo o terceiro domingo da Quaresma é um convite à reconciliação. No ano jubilar, um motivo a mais para peregrinar com esperança. O povo nordestino gosta de caminhar, peregrinar, fazer romaria. A caminhada penitencial no período quaresmal é esse grande convite aos fiéis a caminharem e a se penitenciarem. A caminhada começou às 7 da manhã na paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, e seguiu para a Catedral Metropolitana de Fortaleza. O sinal da vitória de Cristo é a companhia de milhares de fiéis, que no percurso têm a graça de contar com padres no atendimento de confissões. Iniciamos quando o nosso filho mais velho se tornou seminarista da Arquidiocese e a nossa caminhada começou aí. Hoje em dia ele está no 2º ano do sacerdócio dele, nós perseveramos aqui. O que nós desejamos é fazer com que as pessoas tenham consciência de que a vida gera em nós um desejo de conversão. E é através da conversão que a gente se aproxima daquele que é o Senhor da vida, daquele a quem nós amamos e com quem nós desejamos viver eternamente. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro e a restituições residuais de anos anteriores. Quanto às declarações deste ano, a Receita recebeu em apenas uma semana mais de 3.200.000 documentos. Mas atenção, é importante que os contribuintes fiquem de olho nas mudanças e nos detalhes que valem para 2025.
O prazo para o preenchimento da declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, referente a 2024, vai até o dia 30 de maio. A expectativa é que sejam enviadas 46.200.000 declarações. A Receita Federal alerta que a declaração deve ser preenchida com cautela, sempre conferindo os informes de rendimentos e despesas para garantir que os dados estejam corretos. Entre os principais erros estão inclusão de despesas médicas sem comprovação, omissão de rendimentos de trabalhos eventuais, falta de declaração de ganhos com aluguéis, entre outros. Os erros também estão vinculados à digitação de valor. Então, muita atenção quando for lançar um valor, porque um zero pode trazer grande problema. Quem recebeu salário, aposentadoria e aluguéis, os chamados rendimentos tributáveis, com valores superiores a R$ 33.888 ao ano, ou tem a receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440, é obrigado a declarar. O Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda traz outros exemplos que obrigam os contribuintes a enviarem declaração, conforme a Instrução Normativa número 2.255 de 2025. Quem possuía bens no dia 31 de dezembro do ano passado, superior a R$ 800 mil, tem que declarar o imposto de renda. Quem teve ganho de capital ano passado, ou seja, vendeu o imóvel com uma diferença entre o custo e a venda, isso a gente chama de ganho de capital, está obrigado a apresentar a declaração. Quem teve rendimentos no exterior, de aplicações financeiras, investe em ações lá fora e recebeu algum rendimento, está obrigado. As declarações podem ser preenchidas online pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita. A partir de 1º de abril, as declarações pré-preenchidas estarão disponíveis e também poderão ser enviadas pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuinte também pode acompanhar a situação da sua declaração e ver possíveis pendências pelo aplicativo ao acessar com os dados da conta Gov.br. Se você tiver dificuldade, melhor que você procure o auxílio de um contador. Não é difícil, eu faço todos os anos, eu cumpro a minha obrigação dentro do prazo, todos os anos. As propostas apresentadas recentemente pelo governo federal, que trazem mudanças como alteração na faixa de isenção do imposto de renda, estão em tramitação no Congresso Nacional. Após a aprovação, passarão a valer para as declarações enviadas no próximo ano. Em www.gov.br/Receita Federal, os contribuintes podem ver dados de anos anteriores e acessar orientações para preenchimento da declaração atual. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo promove até o fim deste mês um feirão especial para facilitar a quitação de dívidas dos consumidores com a empresa. A conta de água faz parte do orçamento mensal das famílias, mas por motivos financeiros, parte dos consumidores acaba se tornando inadimplente. Por isso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo promove um feirão anual para ajudar na quitação dessa dívida. O Feirão Acertando Suas Contas com a Sabesp tem o objetivo de proporcionar aos clientes condições especiais de negociação das suas dívidas. Quem quer renegociar dívidas com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, tem até o dia 31 de março para participar do feirão. Os consumidores podem parcelar o valor em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Ainda é possível a exclusão de 100% da cobrança de juros e multas para clientes que estão com dívidas há mais de um ano. Todos os outros clientes podem estar negociando com outras condições, parcelamentos no cartão em 12 vezes iguais, sem juros e sem entrada. Eles estão dando isenção de juros, multa e permitindo parcelamento. Tem algumas condições, mas enfim, é uma forma de você conseguir regularizar com um custo melhor, e se você tem isenção de juros e multas, você vai pagar só o valor devido mesmo, né? Então isso é uma grande vantagem. As negociações podem ser feitas no site agenciavirtual.sabesp.com.br ou de forma presencial, com agendamento, nas agências da Sabesp e do Poupa Tempo.
Se o cliente está com a ligação cortada por débito, efetuando o parcelamento, assim que paga a primeira parcela, a gente já efetua o restabelecimento do fornecimento. E agora vamos falar de esportes. Ontem, 2 brasileiros brilharam na etapa de Portugal do Mundial de Surf. Iago Dora e Ítalo Ferreira protagonizaram uma final emocionante e repleta de grandes momentos. Foi um fim de semana muito especial para quem vibra com o surf mundial. Quem achou que iria ficar tranquilo nas areias da praia portuguesa se enganou, a começar pelo visual espetacular. E dentro d'água, o show ficou por conta dos surfistas, cutback, drops e tubos de encher os olhos. E depois de 3 dias de competição, é hora da decisão. Iago Dora e Ítalo Ferreira foram brilhantes até os últimos segundos da bateria. E os aéreos levantaram a torcida verde e amarela, presente na etapa de Portugal. E a vitória foi de Iago, que subiu 11 posições no ranking e assumiu o 4º lugar no top 5. E depois de levantar o troféu de campeão, Iago fez questão de agradecer o apoio da torcida. Obrigado a todos que vieram aqui na praia. Vocês ficaram aqui debaixo de chuva, no vento, no frio, o dia todo. Agradeço de coração. Valeu! Essas manobras são belíssimas, né? E depois de vencer a Colômbia na semana passada, a seleção brasileira de futebol joga amanhã com a Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026. A Argentina é a atual campeã mundial. O Brasil não vence os portenhos há 6 anos e, se for contar os jogos feitos na Argentina, esse período fica maior, 16 anos. Com a vitória por 2-1 sobre a Colômbia na última semana, o técnico Dorival Júnior acredita que o confronto de amanhã pode mostrar que o time canarinho continua a ser uma força reconhecida. Estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo. Dorival até agora não conseguiu ganhar a confiança do torcedor brasileiro, pois venceu apenas 7 dos 15 jogos que disputou desde o início do ano passado. Com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Os 6 primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil ocupa o 3º lugar nas eliminatórias sul-americanas, com 21 pontos, 1 atrás do Equador e 7 atrás da líder Argentina. Um forte tremor de terra assustou os moradores de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Deu aquele estrondo assim, parecendo que era uma bomba, barulho de bomba, mas não era bomba. Aí a janela começou a balançar. Foi um barulho terrível lá da terra tremer em casa. Tremeu a casa toda na hora lá, tomou um susto horrível, que eu nunca vi esperar daquele jeito. Moradores de bairros em 5 regiões de Betim, na região metropolitana, relatam experiências semelhantes e com a mesma causa. A rede sismográfica brasileira registrou um tremor de 2,5 na escala Richter na cidade no último sábado por volta das 2h35 da tarde. Apesar do susto, o abalo é considerado de baixa magnitude por especialistas. Terremotos ou os tremores de terras que acontecem nessa região normalmente é causado por falhas, movimentação de falhas minúsculas, não comparadas aos movimentos que a gente está acostumado desses grandes terremotos. Então, não é um tremor que cause preocupação. Essa região já tem histórico de atividade sísmica, ou seja, já teve tremores anteriores de mesma magnitude nessa faixa, no máximo de 2,9, nessa região de Betim, que é onde teve o tremor. Segundo o professor, tremores como esses são relativamente comuns no Brasil, embora nem sempre sejam percebidos pela população. Acontece milhares por mês aí de magnitude baixa, né? Magnitude 2 alguma coisa, e
Também o crescimento populacional é um fator bem importante, pois a população sente muito mais um tremor. Por exemplo, Betim, se for 2,5, vai sentir, mas se for lá na região mais remota, não vai ter nenhum aspecto, ninguém nem vai sentir. E às vezes a cidade é pequena e não tem um aspecto assim de mobilizar tanto como os grandes centros. Em nota, a Prefeitura de Betim informou que a Superintendência Municipal de Defesa Civil recebeu relatos de moradores sobre um possível tremor de terra na cidade. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não havia registros de feridos ou danos em imóveis. Um estudo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e de pesquisadores norte-americanos revela um panorama detalhado sobre a situação da água no Brasil. Os dados apontam desafios e tendências no uso e na disponibilidade dos recursos hídricos no Brasil. Pecuária e meio ambiente combinam? Na Fazenda Santana, em Lavrinhas, a iniciativa deu certo. E em 3 anos, a pequena mata e o rio já ganham destaque. Basta olhar o antes e o depois do plantio. De 3 anos para cá, essa diferença toda, valeu a pena. E olha que muitos produtores me indagam de eu ter aberto mão de pastagem. Só que nós precisamos da água, né? Quer dizer, o meu gado de corte precisa de uma boa água e as futuras gerações também. O projeto faz parte do programa Protetor da Mantiqueira, que incentiva agricultores a cuidar de nascentes e matas ciliares. Que todo esse trabalho ele é feito de acordo com o plano de bacias do Rio Paraíba do Sul. Então a gente tem um apoio do CBH, que é o Comitê de Bacias, né? Esse recurso todinho é do FEITRO, que é um fundo de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Todo mundo que usa essa água, né, ele é pago uma taxa e essa taxa é revertida para ações como essa de restauração em áreas de mata ciliar, em áreas de nascente e tal. Segundo o estudo, mais da metade dos rios no Brasil estão sob o risco de diminuição no nível das águas. Cuidado e preservação se tornam primordiais. E não é só a natureza que sai beneficiada nessa história. O Paraíba abastece o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então toda a água que vem aqui da vertente, que vem daqui de cima, abastece o rio. E aí, quando a gente recupera uma área dessa, mais água é infiltrada, mais água a gente vai ter no lençol freático, que pode estar abastecendo aí outras regiões. Então a importância também, além de recuperação, de melhora de qualidade e quantidade da água, você evita o assoreamento dos rios. Cuidado e respeito com a natureza. O futuro necessita daquilo que o passado um dia viveu. No Amazonas, a cada 15 mulheres grávidas, ao menos uma dá à luz fora do hospital. O número é 4 vezes superior à média nacional, segundo dados do governo estadual. A precariedade na estrutura de saúde e as dificuldades no transporte agravam a mortalidade materna na região. O cenário seria ainda mais grave se não fosse o trabalho dedicado das parteiras, que apesar dos desafios, seguem cumprindo a sua missão. Esse é o tema da reportagem especial de hoje. No meio da selva, o nevoeiro cobre a aldeia Deus e Pai, em Tefé. Na floresta, o igarapé do Rio Amazonas faz o desenho cheio de curvas. Nele, conhecemos Tábita dos Santos, que rema com dificuldade. A seca no Amazonas já começou. Os bancos de areia estão de volta ao rio, considerado de maior vazão de água do planeta. O Rio Amazonas é responsável por 20% de toda a água doce líquida da Terra. É dele também a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Números grandiosos de um recurso natural tão importante e com histórias surpreendentes. Histórias como a de Tábita. Ela conhece bem os igarapés e afluentes daqui. Os sacrifícios da estiagem também. Na época da cheia, a gente gasta no máximo 4 horas, 3 horas, 2 horas e meia, dependendo da força do motor. E agora na estiagem a gente passa até um dia para chegar lá. A dificuldade do caminho não desanima Tábita na missão. Parteira de mão cheia, veio ajudar Mailiane a dar à luz. A jovem mãe aprende posições para aliviar as dores das contrações. Em 51 anos de vida, Tábita já ajudou a dar à luz a dezenas de bebês. Experiência acompanhada de preocupação. Teme complicações no parto por causa da seca do Rio Amazonas. Deu complicação no parto, a gente levar. É essa a nossa preocupação, o que fazer e como fazer numa hora dessa.
As horas passam, as dores do parto aumentam. Atenta aos detalhes, Tabita dá as últimas orientações e a hora tão esperada chegou. Estourou a bolsa. No meio da floresta amazônica, mais um milagre da vida. Mailiane deu à luz a um meninão. O William é o mais novo habitante da aldeia de Deus Pai, em Tefé. Para Tabita, que se considera mãe umbilical de mais de 180 crianças nascidas nas aldeias da região, é mais uma linda missão realizada. E ali, em meio às agressões ambientais, a natureza responde com mais vida, que se renova, que resiste, que persiste com força e muita fé. Parabéns a essas parteiras que se dedicam a cuidar da vida com esse carinho todo. Olha, assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo, logo depois Buscai as Coisas do Alto. E em seguida a Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã, boa noite e paz para você.